Eita, tricolor, a gente levantou todo mundo aqui para ver se dá uma sorte melhor, né? Aí, ó, Santa Cruz, semana complicadíssima que o Santa Cruz atravessou. Mais uma, né? Aquela história para o torcedor tricolor, ela é muito válida, né? Quando você pensa que não pode ficar pior, fica. Né? Quando pensa que o buraco já chegou no fim, ele é mais escavado ainda. E essa foi a semana de alguns jogadores, como diz no linguajar popular, pegarem o beco. Né? Foi um negócio que pegou mal pro Santa, né? Balotelli não tá mais, Israel não tá mais. Teve especulação do William Alves, mas ele desmentiu. Mas foi uma semana carregada, foi uma semana pesada e tudo em cima de salários atrasados. Bom, Santa Cruz precisa se reabilitar urgentemente na competição. Por quê? Porque em caso de uma nova derrota, a zona do rebaixamento já olha para o Santa, tá? E é uma zona de rebaixamento de 10% dos times apenas. Nesse ano especificamente, ano que o Santa volta para ser, só caem 2. Dos 20, só 2 caem. Eu não gostaria nem de estar falando disso aqui para essa equipe. A gente tinha que estar focado só no G8, mas o jogo é fora, né? A partida é fora de casa, na verdade 2 fora. Amanhã é com o Guarani fora, depois é com a Internacional de Limeira fora também. Mas não era para a gente estar falando de zona de rebaixamento, era para estar falando de posicionamento no G8. Mas a situação nesse instante é essa. Então o Santa precisa somar pontos. Qual era o ideal? Sem sonhar muito alto, tá? 6 pontos no giro fora. Mas 3 ou 4 pontos. Na minha conta, para voltar bem aqui para jogar na arena, 3 ou 4 pontos precisariam ser somados contra o Guarani e contra a Inter de Limeira. Então, para esse jogo de amanhã, com essas ausências agora de jogadores que pediram para ir embora, como é que o Santa se prepara para tentar surpreender o Guarani? Guarani e Santa Cruz voltam a se enfrentar depois de quase 9 anos, abrindo a 5ª rodada da Série C em um duelo que vai além da tabela. Na última rodada, o Guarani empatou em 2-2 com a Ferroviária, fora de casa, um resultado que até soma ponto, mas que deixou a sensação de oportunidade perdida. E isso aumenta a pressão para o confronto desse sábado, no Brinco de Ouro, principalmente sobre o técnico do Guarani. Questionados pelos resultados, ele entra em campo sob risco e sabe que um novo tropeço pode custar o cargo. Do outro lado, o Santa Cruz, que também vive instabilidade. O clube enfrenta problemas fora de campo, com saídas no elenco, questionamentos sobre salários e pressão por mudanças, como a SAF, prevista para 2026. Para o jogo, a equipe deve ter mudanças, em busca de mais equilíbrio dentro de campo. No histórico em Campinas, o Guarani leva vantagem, mas o momento atual coloca as duas equipes sob pressão. De um lado, a necessidade de resposta imediata, do outro, a tentativa de reorganização. Thiago Coelho fala sobre preparação do Santa Cruz e momento atual. Nós temos que nos empenhar para se entrosar o mais rápido possível e trazer os resultados. Nós sabemos disso. Ninguém aqui está satisfeito com o que está acontecendo. E concordo plenamente com o Claudinei, concordo com o nosso presidente. Acho que está todo mundo aqui empenhado em realmente fazer isso tudo acontecer. Acho que temos um excelente treinador. Aí a diretoria fez excelentes contratações. No papel, o nosso time realmente é muito bom. E a gente tem que transformar isso em resultado dentro de campo. Sabemos disso. Ninguém aqui está se escondendo do que está acontecendo. E Santa Cruz é time grande. A gente sabe que vai ter pressão, sabe que vai ter... E o torcedor está no direito dele, o torcedor paga o ingresso, vai no jogo, tem que receber um resultado. E nós temos que entregar isso. Como eu falei, nós estamos num time grande, temos que saber a responsabilidade, temos que quem não é acostumado se acostumar o mais rápido possível e ir atrás do resultado. Não tem outro caminho. Mais do que 3 pontos, o confronto pode definir caminhos, dentro e fora de campo. Santa Cruz vem tendo trabalho, vem tendo dificuldade com a posição de goleador, do camisa 9 do time.
O Thiago Marques, até aqui, não entregou da maneira como todo mundo esperava ainda, né? Não foi aquele cara artilheiro para valer, mas claro que ainda tem tempo para ele desempenhar isso. Quirino, pelo amor de Deus, né? A situação do Quirino, o negócio tá brabo. E o Santa tinha um cara que era da base, formado no Santa Cruz, teve muito poucas oportunidades, aí foi emprestado. Aí danou-se a fazer gol agora no Decisão. E o repórter Moisés Oliveira, que é da Rádio Transamérica TMC, bateu um papo com o Túlio Eduardo e falou da passagem dele pelo Tricolor. Acompanha aí. Esse fato do Ibis mesmo, você chega no Santa Cruz para jogar no Sub-20, quando você chega lá, quem tá lá é o Ed Lima, né? Na verdade, quando eu cheguei no Santa Cruz, quem tava lá era o professor Felipe Alves, que é quando a gente chega na final do Pernambucano. O Ed Lima era auxiliar, ele ajudava a gente lá, ele tava na categoria, uma categoria abaixo, eu cheguei lá. Portanto, quando eu chego no Santa Cruz, eu tinha um contrato profissional, eu tive que reverter o contrato profissional de profissional, eu tive que reverter para amador, porque eu cheguei para jogar apenas na base e poder arriscar na base do Santa Cruz. E acabou que, graças a Deus, dando certo. Mas, assim, você já chegou no profissional, aí esse contrato ele acaba retrocedendo. Enfim, o que é que você pensou nisso, assim, quando chegaram para você e deram essa questão, olha, para o contrato tem que não ser mais profissional, tem que ser outro estilo de contrato. Como é que você reagiu a isso? Assim, para falar a verdade, a primeira pessoa nesse momento que eu fui conversar foi com a minha esposa, porque ela a gente já tinha tido nossa filha, já estava com nossa filha, e eu me preocupei sobre a questão financeira, né? Eu me preocupei sobre a questão financeira porque ia reverter o contrato, não ia ter contrato profissional. O Santa Cruz, na época, eu não sei hoje como tá, mas na época não pagava ajuda de custo. Então a minha primeira preocupação foi essa, né? Mas aí minha esposa falou para eu ir, ela falou, pô, amor, o Santa Cruz é um time de camisa, sempre o Santa Cruz utiliza jogador da base, portanto que tem grandes exemplos aí ao longo do tempo, que atletas da base que subiu profissional e deu resultado. Exemplo, o próprio Renatinho, que Renatinho era um dos caras que estava lá, e a gente sempre se espelhava nele, se inspirava nele também, sempre conversando, incentivando, apoiando. Então, eu ter aceitado foi isso. Primeiro a minha esposa, que ela me deu esse apoio para ir, falou que não tinha problema, que segurava as pontas. E depois foi vendo a história do Santa Cruz, de tanto atleta que surgiu da base profissional, fez história, teve essa oportunidade. Então eu fui com esse pensamento, eu sei do meu potencial e eu fui com esse pensamento. Ok, tá aí o Túlio Eduardo, já tem mais um trecho do bate-papo do Moisés com ele. O cara tá virado fazendo gol na Série D. Quem concedeu entrevista nessa semana turbulenta no Arruda foi o goleiro Thiago Coelho, que agora assumiu a condição de titular do time. Ele fala sobre essa situação da semana, uma semana atípica, uma semana ruim por tudo que aconteceu, mas fala do planejamento para se recuperar no campeonato e também agora da titularidade dele no gol tricolor. Então, durante a semana, desde quando eu cheguei aqui, eu acho que teve um período de adaptação ali necessário, né? Acho que foram umas 3 semanas para eu ficar pronto para estar disponível ali pro Claudinei, né? Acho que um tempo que a gente precisava para entender como é que o clube funcionava, como conhecer os jogadores e tudo mais. E acho que vinha desempenhando um bom trabalho aí durante a semana, durante os treinamentos. Isso deu confiança pro nosso treinador me chamar e falar que eu ia jogar aí durante a semana. E fiquei bem contente com a oportunidade, né? Vim para cá para isso, para ajudar de qualquer maneira, né? Jogando ou fora de campo, da maneira que eu poderia ajudar. E fiquei muito contente, pela minha estreia também, de ter feito um bom jogo, ter passado segurança. As ações que eu pude contribuir dentro do campo foram feitas, infelizmente não saímos com a vitória. E acho que, mediante a situação atual que nós estamos, a gente sabe o que está acontecendo. Nós jogadores temos plena consciência disso. Não fugimos da responsabilidade. Até fiz um post agora depois do jogo
dizendo que sabemos da nossa responsabilidade. Quando a gente vem jogar num clube grande como Santa Cruz, que tem uma torcida que apoia e cobra muito, a gente tem que saber aonde a gente está pisando, né? E sabemos da responsabilidade que temos de estar aqui, independente da situação que o clube passa, se é com vitória, se é com derrota, temos que assumir a responsabilidade e dizer para o nosso torcedor que aqui tem trabalhadores, tem jogadores aqui que querem muito conquistar todos os objetivos do clube, e infelizmente os resultados não estão vindo, sabendo que futebol é resultado, mas não está faltando empenho nem dedicação de ninguém, e eu tenho certeza que as coisas vão acontecer dentro de campo. A gente tem que lembrar que é um time novo que se formou, né? E claro que não tem que ter paciência para nada, a gente tem que desempenhar o melhor o quanto antes possível, né, para as vitórias começarem a aparecer e a gente voltar para a parte de cima da tabela. Nosso empenho é para isso, é para estar sempre ali na zona de classificação, porque é o nosso objetivo. E daqui a pouco, bora palpitar para o jogo do Santa. Daqui a pouquinho. Bora palpitar do Santa. Guarani e Santa amanhã às 5 da tarde, lá no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ver aqui. Colocando na tela. Meu palpite, 2-0 Guarani. Acho que dá Guarani. Netinho bota 2-0 Santa. Felipe Perigoso, 2-0 Guarani. Thaís estampa 1-1. Matheus também empate. Jonaci 3-0 Guarani. Enterrou tudo. E o GG coloca um empate lá no Brinco de Ouro em Campinas. Então, o Bora Palpitar para o Santa. Vamos acompanhar mais um pouquinho do Túlio Eduardo. Tem uma parte bacana dele. Já foi jogador do Retrô. Chegou no Retrô, ele vai falar a respeito disso. E uma mudança de posição dele é com o conselho da mãe, meu irmão. A mãe dele dá um conselho, ele segue o conselho e muda a função dentro do campo. Vê que bacana, escuta aí. Como é que você chegou lá no Retrô? Sei que você fez aí um preâmbulo sobre essa situação, mas como é que você chegou lá? Quem te indicou? Como é que foi a recepção, né? Porque você sai de um projeto e vai para um clube que tem, sim, na sua origem, formar atletas, mas que tem uma estrutura gigantesca, né? O Retrô é uma estrutura gigantesca, é uma das maiores aqui do Nordeste. É verdade. Sim, para eu começar, para eu chegar no Retrô, na verdade eu era volante, eu jogava de volante, jogava no volante, portanto que eu fiz teste em clubes daqui de Pernambuco como volante. E eu cheguei nesse projeto RS, o treinador na época era o Rafael Santiago, que é o dono. Ele falou para mim: ó, Túlio, eu não gosto de você de volante, porque eu vejo você muito forte, eu vejo você muito brigador, e eu vou te colocar de atacante, o que é que você acha? E eu fiquei preocupado, que eu nunca tinha jogado de atacante. Aí fui conversar com minha mãe, e minha mãe, sem entender nada do futebol na época, eu não entendia nada, mas minha mãe de uma sabedoria gigantesca. Ela falou assim para mim: meu filho, você é volante e você sabe o tipo de atacante que você não quer encontrar. É o atacante que vai lhe dar problema. Então, seja esse atacante. O atacante que você não quer encontrar, você tem que ser ele. E se por um acaso der errado, você sendo atacante, você vai saber, você vai ter aprendido qual tipo de marcador que você não quer encontrar. Se você voltar a ser marcador, você vai ser esse. Ela falou isso pra mim assim: caramba, tomei um choque, minha mãe sem entender nada do futebol. Eu, mãe, essa ela tá certa. Aí tentei, coisa de uma semana a gente foi fazer um amistoso contra o Retrô, e nesse amistoso eu fui bem, joguei o Retrô, já era o Retrô, lógico, tá crescendo, todos os dias cresce um pouquinho, é uma grande potência o Retrô, mas na época já era o Retrô, já tinha estrutura, já tinha um campo, já tinha um alojamento. E foi quando eu fui para lá e o presidente estava assistindo, o Laércio, o Gustavo, o diretor, eles fizeram o convite para eu ir para lá. Foi assim que eu comecei, né? Eu cheguei no Retrô. Bacana a história do Túlio Eduardo, como foi muito bacana e consolidada a história de Natan, ex-camisa 10 do Santa. Foi uma bonita história, era um jogador extremamente talentoso, e essa caminhada do Natan
ela só não foi muito mais vitoriosa ainda por conta das lesões, que atrapalharam muito a carreira do Natan. E lá no meu podcast, e lá no VibraCast, nós conversamos a respeito desse tema também. Eu perguntei para o Natan a respeito das lesões que ele teve que enfrentar. 35, se a gente pensar hoje, tudo que é, de repente, possibilitado para o jogador profissional, seria possível, de repente, você estar em atividade ainda, não seria? Sim, seria, né? Tem muitos jogadores que se cuidam, que, enfim, tem uma genética diferenciada. Eu, como todo mundo sabe, né, tive um histórico de lesão muito grande, e quando eu tive essa última lesão, que a maioria das lesões que eu tinha eram musculares, né? Problemas musculares se resolviam 1 mês, 2 meses, atrapalhava muito, eu vinha de uma sequência de jogos, era em momentos decisivos, em que, enfim, muitas portas poderiam se abrir, mas quando eu tive essa lesão mais séria no joelho, já tinha passado dos 30 e pensando, né, cara, poxa, o Neymar, com toda a estrutura que ele tem, os melhores profissionais à disposição, os melhores aparelhos, não conseguiu ainda voltar a ser o Neymar. Então, assim, eu pensava, poxa, vou ficar 8 meses parado, tinha um histórico de lesão muito grande, não tem como não pensar que eu não voltaria a ser o mesmo, né? A gente não desaprende, mas o tempo vai passando, o corpo já não responde mais como antes. Sem contar o desgaste de coisas do futebol, né? Ultimamente a gente se deparou, já nessa época eu tinha me deparado com muita manipulação de resultado por causa de aposta, né? Em times menores, então isso foi gerando um desgaste também e, de certa forma, um desgosto pela continuidade da profissão, sabe? O desejo de estar mais perto da família, de ver o crescimento do meu filho. Então eu acabei optando por parar. Não me arrependo, assim, porque acho que as pessoas às vezes olham pra mim e falam, poxa, cara, tu podia ter deslanchado mais na tua carreira, tu podia ter, né? Enfim, mas eu sempre falo, cara, eu prefiro agradecer pelo que aconteceu do que lamentar o que não aconteceu, né? É uma mentalidade extraordinária desse cara aí, do Natan, que agora que ele parou de jogar, né, dá pra falar, porque quando a gente fala a palavra fã, estando ainda em atividade, às vezes as outras torcidas, torcedor disso, torcedor aquilo, não tem nada a ver. Eu era muito fã, né, da forma de jogar e do futebol que apresentava o Natan e lamentava muito toda vez que vinha contusão de Natan, para 2 meses, para 3, era assim, era muito triste, né, de saber que tinha ali um cara com um talento absurdo, mas que parava por tanto tempo durante uma temporada. Natan, eu até abordei isso com o Natan no podcast, teve algum treinador grande do Brasil, que nem eu nem ele conseguimos lembrar, cara. Ele lembrou do Tite falando alguma coisa, mas não foi Tite. Algum desses, né, topados afirmou assim, olha, carregando a bola, entendam, tá? A velocidade com a bola conduzida, quem melhor faz isso no Brasil é Lucas Moura, lá na época dele, tá? Lucas agora é veterano, né? Lucas Moura, e o segundo que tem mais velocidade com a bola conduzida é Natan, um cara que joga lá no Santa Cruz. Um treinador grandão, estilo Mano Menezes, Tite, só me foge a memória quem foi que falou isso. Né? Então lembrou de um cara do Nordeste, o Santa Cruz, naquele negócio de subir de D para C para B, e o cara lembrar de um camisa 10 aqui não é fácil. Mas ele teve esse tipo de elogio. Agora, a cada 10 meses, vamos colocar assim, né? A cada 10 meses de futebol jogado no ano, o Natan estava em ação 4, 5, o restante ele estava no departamento médico. Isso atrapalhou demais a carreira desse cara. Bom,